Olá, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. E esse é o terceiro vídeo sobre os animais invertebrados. Nós vamos falar sobre o último grupo, o grupo dos artrópodes. Então, as principais características desse grupo de animais que representa a maioria dos seres vivos do nosso planeta. Nós vamos falar as principais características do grupo e os seus principais representantes. Então, vou falar das classes dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, quilópodes e diplópodes. Então, vamos começar nossa aula, pessoal? Então, pessoal, para a gente terminar o tema dos invertebrados, nós vamos falar do último grupo desses animais, que são os artrópodes. Os artrópodes contêm o maior número de espécies que nós conhecemos no planeta. Eles têm como principais características a presença de um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, que vai ajudar na sustentação e na proteção do corpo, e a presença de apêndices articulados. Eles também apresentam uma musculatura muito bem desenvolvida e o corpo ele é dividido em diferentes segmentos. Nós vamos ver detalhadamente quais são esses segmentos em cada um dos grupos de artrópodes mais para frente. Eles também têm o sistema digestório completo, ou seja, apresentam boca e ânus. E a respiração, ela pode ser ou branquial ou traqueal. Então, entre as características gerais desse grupo, novamente nós podemos destacar a presença das patas articuladas. Eles podem viver em ambientes tanto aquáticos quanto terrestres, e quando eu digo aquáticos, podem ser tanto de água salgada quanto de água doce, ou seja, dulcícolas. Eles também apresentam uma variedade muito grande de formas e eles têm uma característica muito importante que é a simetria bilateral, ou seja, se você fizer uma divisão longitudinal, né, de cima para baixo do corpo, os dois lados eles são simétricos, eles são equivalentes. E a reprodução nesses animais é uma reprodução sexuada. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o exoesqueleto, essa característica tão marcante dos artrópodes, né? Ele é resistente e impermeável e ele serve tanto para a proteção do corpo dele, como para o revestimento. Então, ele é uma carapaça, né? Como se fosse um escudo que envolve todo o corpo do artrópode. Então, ele protege. Ele também evita que o animal perca água, então evita a desidratação. E uma característica muito interessante é a muda ou ecdise, que é quando o animal ele troca de exoesqueleto. Como assim? Esses animais, os artrópodes, eles passam por fases de crescimento, né? Então eles têm determinadas fases de crescimento. Esse esqueleto externo, como ele é resistente, ele é rígido, ele não permite que o animal cresça, né? Então, enquanto ele tem esse esqueleto externo, ele não consegue aumentar de tamanho. Então, para ele poder fazer essas fases de crescimento, ele precisa se desfazer dessa carapaça, desse esqueleto externo. Então, ele sai, como tem aqui nessa imagem que tá aqui, ó, eu tenho um inseto, ele está saindo do exoesqueleto dele, então ele está abandonando o exoesqueleto e ele vai passar por uma fase de desenvolvimento. Então, sem a presença desse esqueleto externo, ele consegue aumentar o seu tamanho, ele consegue crescer e aos poucos ele vai produzir um novo exoesqueleto. Então, quando ele terminar a fase de crescimento, ele produz esse novo exoesqueleto e aí ele para de crescer novamente e tem toda a sua proteção outra vez. Os artrópodes, eles podem ser divididos em alguns grupos, né? Algumas classes, como nós chamamos. E qual que é essa classificação? O primeiro grupo é dos insetos, né? Que nós conhecemos. As moscas, né? São exemplos de insetos. Nós também temos como representante dos artrópodes os crustáceos, os aracnídeos, as famosas aranhas, né? Os quilópodes e os diplópodes. A partir de agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses grupos de artrópodes e aí as principais características, a principal diferença entre esses grupos, ok? Então vamos lá.
Então, o primeiro grupo que nós vamos falar vai ser o grupo dos insetos, que é aquele que tem o maior número de representantes. Então, além dos artrópodes ter a maioria do número de espécies conhecidas do planeta, a maior parte dos artrópodes que existem fazem parte desse grupo, dessa classe de insetos. Eles têm o corpo dividido em 3 regiões bem distintas. Então, a cabeça, que é essa aqui, o tórax e o abdômen, tá? Então, corpo dividido nessas 3 regiões, cabeça, tórax e abdômen. E elas são bem fáceis de ser identificadas, elas são bem marcantes. Eles também têm como características 3 pares de patas. Então, os insetos têm 3 pares de patas e 1 par de antenas. Eles também podem possuir asas, não é obrigatório, não são todas as espécies que têm, mas eles podem possuir asas. E eles apresentam um aparelho bucal, né, a boca, em formatos variados, de acordo com o seu tipo de alimentação. Como exemplo, nós temos aí, eu coloquei para vocês, né, besouros, moscas, borboletas, abelhas, são todos representantes da classe dos insetos. Na segunda classe de artrópodes, nós temos os crustáceos. Eles têm a divisão do corpo um pouquinho diferente. Eles têm uma junção da cabeça com o tórax, então formando essa região aqui que eu chamo de cefalotórax, né? Então junção de cabeça e tórax, e abdômen, tá? Então, cefalotórax e abdômen. Eles têm 5 pares de patas. Lembra, os insetos tinham 3, os crustáceos já têm mais, eles têm 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Eles também podem viver em ambientes tanto aquáticos quanto terrestres e o exoesqueleto deles, diferente do exoesqueleto de outros artrópodes, que é feito de um material chamado quitina, o exoesqueleto dos crustáceos é formado por cálcio. Como representante desse grupo, nós temos os caranguejos, as lagostas, os camarões e assim por diante. O próximo grupo é o grupo dos aracnídeos, o grupo das aranhas, né? Eles também têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, né? Então, dividido em 2 partes. Eles apresentam 4 pares de patas e eles não têm antenas, tá? No lugar, eles vivem em ambientes terrestres e no lugar das antenas eles têm os pedipalpos como estruturas sensoriais. Eles também têm como se fossem pequenas garrinhas, né, na região próxima à boca, que são as quelíceras, então elas auxiliam na captura do alimento. E aí, como eu falei, né, representantes são as aranhas, mas além delas nós temos também os escorpiões e os carrapatos. O próximo grupo é o grupo dos quilópodes. Eles têm o corpo dividido em cabeça e abdômen, então cabeça essa região aqui, né, e abdômen o resto do corpo. E esse abdômen é dividido em vários segmentos. E em cada um desses segmentos ele tem 1 par de patas, tá? Então ele tem 1 par de patas por segmento. E 1 par de antenas bem longas na região da cabeça. Esse nome quilópodes, quilo, vem de 1000 e podes de pés, né, de patas. Então, quilópodes seriam, né, as 1000 patas, porque eles têm muitas patas. Eles são animais carnívoros, então eles são predadores de pequenos animais e possuem veneno, são animais peçonhentos, animais venenosos. E como exemplo, nós temos as centopeias e as lacraias. Então, a última classe de artrópodes, né, são os diplópodes. Eles têm algumas características parecidas com os quilópodes, mas têm também algumas diferenças bem marcantes. Entre as características semelhantes, o corpo também é dividido em cabeça e abdômen. E esse abdômen é dividido em vários segmentos,
Mas nas diferenças nós temos que, enquanto os quilópodes tinham um par de patas por cada segmento, os diplópodes têm 2 pares de patas por cada um dos segmentos do corpo. Eles têm um par de antenas curtas, enquanto os quilópodes tinham par de antenas longas. Então, já tem mais uma diferença aí. São herbívoros, os quilópodes carnívoros, né? Então, a gente já vai vendo a diferença desses 2 grupos de artrópodes. Eles, quando se sentem ameaçados, eles se enrolam, né? Como se fosse uma bolinha, né? Eles se enrolam em forma de bola. E, como exemplo, eu tenho o piolho de cobra. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje, nós falamos sobre o último grupo, o último filo de animais invertebrados que ficou faltando. Nós falamos sobre os artrópodes. Nós vimos que a principal característica, né, as 2 principais características desse grupo de invertebrados é a presença de um exoesqueleto e as patas articuladas. Nós vimos algumas características desse grupo e nós vimos que nós podemos classificar os artrópodes em 5 grupos menores, em 5 classes, onde eu tenho os insetos, que representam o maior número de espécies conhecidas no nosso planeta, mas também temos os crustáceos, que também são muito utilizados na nossa alimentação. Nós falamos dos aracnídeos, né, das famosas aranhas, escorpiões, carrapatos, as diferenças na forma do corpo, na divisão do corpo, no número de patas. E falamos de 2 últimas classes, que são os quilópodes e diplópodes, que, apesar de serem muito parecidas, têm algumas características bem marcantes entre elas. Então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários. Não se esqueçam de fazer as atividades da plataforma e sempre que precisar de ajuda da professora, é só chamar que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.